O assunto que trataremos aqui é sobre o mistério da oração. Mistério é aquilo que muitas vezes não encontramos explicações, não compreendemos. A inteligência é incapaz de explicar ou de compreender. Quando o profeta Jeremias recebeu a mensagem do Senhor, em determinado momento a palavra de Deus, em Jeremias capítulo 33, versículo 1 ao 3, diz que pela segunda vez o Senhor falou com o profeta Jeremias. E no momento que Deus fala com o profeta Jeremias, ele disse: clama a mim e eu te responderei. Lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Todas as religiões, de uma forma ou de outra, as pessoas oram. Aprendemos a orar, gostamos de orar, sentimos necessidade de orar, porque recebemos o alimento da vida. Sacia o profundo da nossa alma. Quantas orações subiram aos céus? Quantas chegaram ao trono de Deus? Quantas ficaram no meio do caminho? Quantas não foram respondidas, pelo menos do nosso jeito, mas do jeito de Deus? Cada um de nós temos maior ou menor intensidade de experiência com importantes orações que nos dirigimos a Deus. Mas com certeza, não somente gostaríamos de compreender os mistérios das orações, mas como também gostaríamos de vivenciar os efeitos, os resultados das orações. Muitas vezes, as nossas orações é mais que um diálogo, é um clamor a Deus. Porque a nossa condição de fragilidade, de desespero, nos leva a clamar a Deus por misericórdia. Aí então nós levamos aquele clamor intenso, de angústia perante Deus. A Bíblia revela que Deus ouve os nossos clamores, as nossas súplicas que saem de dentro da alma. Quando nós realmente clamamos a Deus, esse clamor não é uma oração lapidada para agradar os ouvidos, mas é uma oração que sobe como incenso de cheiro suave perante o santuário celestial, o trono de Deus. Embora nós temos a responsabilidade de fazer tudo com decência e ordem, como nos ensinou o santo apóstolo Paulo, mas erramos quando procuramos colocar as orações dentro de um círculo com limitações. A oração é espontaneidade. O rei Davi, ele escreveu no Salmo 16, versículo 6, na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao nosso Deus. Do seu templo ele ouviu minha voz, e o meu grito chegou aos ouvidos do Senhor. Se associarmos este salmo com o Salmo 11, versículo 4, nós vamos entender que Davi, quando fez o seu clamor a Deus, ele estava se direcionando sua oração ao santuário celestial,
ao trono de Deus. É ali que ele invocou o nome de Deus, o clamor a Deus. Invocar o nome significa apelar para a natureza, o caráter, a honra, o poder, as promessas de Deus. Orar é buscar mudar a realidade, reinterpretar a realidade e sermos transformados dentro desta realidade. Vivemos um mundo que é hostil para a salvação. Vivemos um mundo de oferta de pecado. A oração, o clamor a Deus, nós pedimos ao Senhor para que dentro dessa realidade sejamos transformados. É sair do nível das ideias e das limitações humanas, é entrar no universo das possibilidades divinas. E quando nós entramos no universo das possibilidades divinas, nós temos um encontro com Deus. Deus fala conosco, então haverá um cício suave de paz. A resposta de Deus quando nós entramos em contato por meio da oração. A oração, ela não muda somente a nossa perspectiva, mas o nosso viver. Ela altera a nossa própria subjetividade. Jesus Cristo, ele se torna Senhor da nossa vida. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, depois que conheceu Jesus, depois que entendeu quem era Jesus, depois de ouvir e ver Deus responder os seus clamores, ele disse: eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu mais que vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo na fé do Filho de Deus. Isso é transformação. Isso é uma mudança da realidade de um nosso mundo para um outro mundo. Isso é mudança de uma realidade e nós passamos a ser cidadãos do reino dos céus. Uma vida onde nós pertencemos ao corpo de Cristo. Percebe? Nas palavras do santo apóstolo Paulo, que está escrito em Gálatas 2, versículo 20, quando ele fala que foi crucificado com Cristo, que ele já não vive mais a vida particular dele, mas é Cristo que vive nele. A oração, ela cria um elo de afeição. Ela cria uma intimidade essencial, uma certeza interior, uma âncora do espírito, um poder, um testemunho e uma âncora da fé. A oração é uma parte importante da nossa vida, porque ela afeta não somente a nossa vida, mas a dos outros. É uma fonte de comunicação com o Senhor. Então nós crescemos no relacionamento com Ele. Quando nós oramos, a oração é uma forma de nós ficarmos perto de Deus, fortalecer a nossa afeição pelo Pai Celestial, convidá-lo a fazer parte de nossa vida e controlar o nosso destino. Precisamos compreender isso. A oração é um meio de permitir que Deus mude a realidade e altere o rumo das coisas. O objetivo da oração não é apenas pedir,
receber, criar um relacionamento com Deus por meio da oração sincera, somos ligados à mente do infinito. É o que nós encontramos escrito na página 97 do livro Caminho a Cristo. As orações, ela tem seus mistérios. Por quê? Porque Jesus Cristo, como sumo sacerdote perfeito, definitivo, ele abriu o caminho e garante o nosso acesso ao santuário celestial, ao trono de Deus. Isso está registrado no capítulo 4, versículo 14 ao 16 do livro aos Hebreus. Por esse motivo, nossas orações em nome de Jesus Cristo, elas sobem ao céu como incenso de cheiro suave e nós podemos interceder, inclusive, pelos outros. E quando nós oramos e intercedemos, em resposta à nossa oração, à nossa intercessão, Deus pode mudar o veredito, mudar a decisão. E eu digo isso fundamentado na Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo, Romanos 15:4, ele disse que tudo que foi escrito na Bíblia foi escrito para nosso ensino, para que nós nos guiasse por esses ensinamentos. Quando o povo de Israel saiu do Egito, logo em seguida começaram a cometer pecados terríveis. E Deus falou para Moisés: não vou conduzir mais esse povo. Vou destruir, não vou levá-los mais à terra de Canaã, aonde eu prometi. E Moisés intercedeu. Ele falou: Senhor, o Senhor não pode fazer isto. O que vai dizer às nações que o Senhor tirou esse povo do Egito para matá-los aqui? Percebe? E quando nós nos reportamos ao capítulo 8 do Apocalipse, quando abriu ali o sétimo selo, João viu 7 anjos diante de Deus, em pé diante de Deus. Ou seja, eles em pé diante de Deus, se entende que eles estavam prontos para agir, prontos para cumprir as ordens. Um anjo toma um incensário e recebe bastante incenso para levar com as orações dos santos perante um trono de ouro, perante o Deus Altíssimo. Enquanto ele leva as orações perante o santuário, outro anjo toma um incensário e enche de fogo do altar e lança sobre a terra. Ou seja, as nossas orações sobem e o fogo desce. Ou seja, as nossas orações têm respostas. Elas não ficam sem resposta. Deus é grande e quer que oremos. Nossas orações não ficam perdidas no espaço. As orações têm papel decisivo no cenário desse conflito entre o bem e o mal. As orações têm um papel decisivo no grande conflito entre Deus e Satanás. O diabo tenta neutralizar o avanço do reino de Deus. Ele tenta impedir todos aqueles que desejam praticar o bem. Mas Deus, conforme o capítulo 9 e 10 do livro de Daniel, tem anjos destacados. Estão prontos para agir, para interferir nos poderes das trevas, não somente dentro de uma solução global, como na vida individual de todos nós. Por outro lado, o capítulo 9 do livro de Daniel revela o mistério da oração. Deus esperou a manifestação do homem para resolver uma situação que estava pendente. Interessante. O anjo Gabriel havia explicado apenas parte da visão que Daniel registrou no capítulo 8,
Mas Deus esperou 13 anos. Aí Daniel fez aquela poderosa oração do capítulo 9. 13 anos depois, Deus envia o seu anjo para completar a explicação de toda a visão. Percebe? A resposta pode depender das nossas atitudes. Como nós estamos agindo. A oração, ela muda as pessoas, e às vezes mudam. Elas mudam a circunstância. O problema é que nós queremos que Deus mude todo o contexto e permaneçamos os mesmos. Por fim, pode ser que a oração já foi respondida e não percebemos que Deus já respondeu. Porque existem muitas maneiras de Deus responder nossas orações. Outro aspecto é que nós devemos aceitar a soberania de Deus. A oração da fé não visa adequar a vontade de Deus à nossa. Mas quando nos dirigimos a Deus, é para que a nossa vontade seja alinhada com a vontade de Deus. Por quê? Deus conhece detalhes, implicações, nuances. Deus é onisciente. Ele sabe aquilo que é para o nosso bem. E muitas vezes nós pedimos algo errado, que se Deus atendesse, nós estaríamos em sérios apuros. E geralmente, os milagres em respostas às orações é de caráter teológico. Precisamos compreender isso. Eles ocorreram em um contexto de confronto para vindicar Deus, para potencializar a pregação do Evangelho, para revelar a glória de Deus. A solução que Deus apresenta, a solução divina, ela é global. Ela já foi oferecida na cruz e validada na ressurreição. É isso que a palavra nos ensina. A palavra nos concede essas condições. O milagre já está garantido a nós, independente da cura. E vai além das nossas expectativas. Quantas vezes nós pedimos uns dias a mais, uns anos a mais de vida, e Deus oferece a eternidade. Vai muito além da nossa expectativa. E eu quero trazer as últimas considerações neste momento para este assunto. A oração não pode ser vista apenas pela perspectiva imediata ou pelo horizonte humano. É confiar em Deus. É colocar a nossa confiança plena em Deus, ainda que voltemos ao pó e viremos cinza. É abrir o coração. É permitir Deus fazer a vontade dele. Nós vivemos um tempo difícil. Nós vivemos situações em todo o cenário mundial. Vivemos dias de fé escassa, do amor em declínio, do pecado atrevido, do fim próximo, da missão incompleta que nós não realizamos ainda, da necessidade de buscar poder, pedir com insistência, profetizar novamente a todas as nações, tribos e línguas, conforme a Bíblia Sagrada manda. É tempo de clamor,
é tempo de proclamar, porque Jesus Cristo, Ele abriu o caminho. Ele garante o livre acesso ao santuário celestial, ao trono de Deus. Isso foi revelado pela palavra de Deus, pelos lábios do santo apóstolo Paulo. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos entrar no universo dos pensamentos e das possibilidades divinas. Ligar a nossa mente com a mente do infinito. Então o Senhor disse: clame a mim, e eu te responderei. Direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece.